Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos iniciar juntos uma peça em tricô. Esse vídeo é um TJ, então vocês só vão ver a peça pronta ao final. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é uma peça que vocês já vinham me pedindo há bastante tempo. Antes de passarmos ao vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações para não perder as próximas aulas e me seguirem também no Instagram e no Facebook, porque lá sempre tem novidade. É isso aí e vamos para o passo a passo. Para confeccionarmos a nossa peça, nós vamos utilizar o fio amigurumi, mas vocês podem utilizar o fio que vocês quiserem, porque eu vou passar as instruções para vocês fazerem em outros tamanhos e com outros materiais. No meu caso aqui, eu utilizei sobras do fio amigurumi, tanto que esse branquinho, esse off-white aqui já tá bem acabado. Então, eu não sei precisar para vocês exatamente quanto que eu gastei de cada fio. Eu calculo que eu vou gastar em torno de 1,5 novelo de cada fio amigurumi, considerando que eles estivessem fechados, tá? Mas é um cálculo aproximado. Eu sugiro que se vocês tiverem sobras de fio, façam com as sobras de fios que vocês quiserem, respeitando as trocas de cores. No meu caso aqui, essa cor mais clarinha aqui é a 8176. Aí eu utilizei também esse rosa na cor 3046 e esse outro rosa na cor 3201. Utilizei agulha de tricô de 5 milímetros. Essa aqui é uma agulha da Prim, que é uma agulha importada. Ela é muito legal porque tem essa pontinha arredondada. E a gente pode, mesmo com o trabalho em andamento, prender a nossa agulha dessa forma aqui e não perde os pontos, porque a pontinha da agulha fica travadinha. Vamos utilizar também, muito provavelmente, a agulha circular, no mesmo tamanho. Agulha de tapeçaria. No mínimo 2 marcadores de pontos ou fiozinho, para a gente separar os pontinhos na agulha. E o nosso contador de carreiras, que vocês podem utilizar assim, podem utilizar aplicativo no celular, podem ir anotando as carreiras, fita métrica e tesouro. Além disso, é essencial que vocês tenham em mãos uma calculadora, papel e caneta para nós fazermos o cálculo da nossa amostra. Então, pessoal, essa aqui é a nossa peça, tá? A gente vai precisar fazer para ela 3 partes, 2 iguais, que são retângulos, e um retângulo maior para as costas. O meu retângulo das costas mede 60 centímetros de largura por 52 centímetros de altura. E cada lado da frente, né, vai medir 31 centímetros de largura pelos mesmos 52 centímetros de altura. Essa é a composição da minha peça e eu já vou mostrar para vocês como que a gente calcula os pontos e como que a gente vai fazer a sequência do nosso ponto. Mas primeiro vocês precisam entender uma coisa. O nosso ponto é a repetição de 4 carreiras que formam, né, exatamente 2 triângulos. Um triângulo virado para cima e um triângulo virado para baixo. Essa é a repetição do nosso ponto, e a gente vai repetindo ele para crescer o trabalho, e aí vai formando esse desenho aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, e vou passar para vocês a instrução sobre a troca das cores. Então, esse vai ser o nosso próximo passo, mas antes disso, eu vou explicar para vocês como que a gente calcula os tamanhos para nossa peça. Pessoal, eu fiz uma amostra, né, para chegar ao cálculo dos pontos, onde 14 pontos eu tinha 9 centímetros. Para a parte das costas, eu precisaria trabalhar com 60 centímetros. E o que eu preciso no meu trabalho, tá? Eu preciso ter pontos de borda antes do meu padrão e depois. E o meu padrão, ele tem 1,6, a repetição do ponto, que é múltipla de 6, eu termino com 1,6. E aí, depois, eu vou ter os 3 meias de borda. Então, eu vou ter que ter 4 pontos sobrando aqui, além do meu desenho, tá? Como eu falei pra vocês, eu tive 14 pontos, 9 centímetros. Eu preciso de 60, tá? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Eu vou fazer aqui 14 vezes 60, 840, dividido por 9. 93,33. Esse número não é múltiplo de 6, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou fazer o seguinte, vou pegar os 93, vou dividir por 6
e eu tenho 15,5. Aí aqui eu posso escolher fazer 15 vezes 6 ou 16 vezes 6. Como eu tenho 15,5, eu vou fazer 15. Então, eu vou fazer 15 vezes 6, 90. Então, 90 pontos, que é múltiplo de 6, seria suficiente para eu ter 60 centímetros, certo? Desses 90 pontos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 6 pontos para as minhas bordas, 3 para o começo, 3 para o final. Então, eu vou ter 3 pontos em meia antes e 3 pontos em meia depois, no começo e no fim, certo? E além disso, aí eu vou ficar com 84 pontos, porque dos 90 eu diminuí 6. 84 pontos para o desenho do meu ponto fantasia. E aí eu preciso incluir 2 pontos no meu desenho do ponto fantasia, que são pontos de borda do ponto fantasia. Para ele dar certo, porque é múltiplo de 6 mais 2. Aí eu tinha 90, eu vou incluir mais 2. Então, o meu total na agulha vai ser, para as costas, 92 pontos. Como que eu vou distribuir esses 92 pontos? Vai ser aqui 3 meia no começo, 1 meia, aí 84 pontos fantasia, que eu já vou ensinar para vocês como que a gente faz, 1 meia e 3 meia ao final. Esse vai ser o desenho do meu trabalho nas costas, que é exatamente isso que eu tenho aqui nessa parte grande. Para frente, eu fiz um pouquinho diferente o cálculo, mas vocês vão conseguir também. Eu peguei os 84 pontos do meu motivo fantasia, porque eu já sei que eles são múltiplos de 6, porque eu queria que as costas ficassem um pouquinho menor. Então, eu peguei 84, dividi por 2. Eu vou ter 42 para cada lado da frente. Eu vou trabalhar com 2 lados. Então, fiz 42 para cada lado da frente. 42 menos 6, porque a gente tem que colocar os 3 de borda igual a gente colocou aqui, eu vou ter 36. Então, eu vou ter no meu desenho, né, no meu trabalho, 3 pontos meia antes, 1 ponto meia no ponto fantasia, 36 pontos fantasia no meio, 1 ponto meia fantasia depois e 3 pontos meia depois. E com isso tudo aqui eu vou ter 44 pontos, porque eu vou ter os 42 que eu tinha inicialmente do cálculo e mais 2 meia. 44. Esse foi o cálculo que eu fiz, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o ponto, porque daí o que vocês vão ter vão ser repetições, né? Repetições desse padrão. Vou mostrar como que a gente faz o ponto e aí eu mostro como que a gente vai fazer o trabalho. Vou trabalhar aqui com uma amostra, então vou colocar 26 pontos na agulha, que são os meus 18 pontos centrais, mais 6 pontos, sendo 3 de borda para cada lado, mais 2 pontos meia para a borda do meu ponto fantasia. Vou colocar aqui e já volto com vocês para mostrar como que a gente vai trabalhar. Com os pontos na agulha, nós vamos fazer 10 carreiras de ponto meia. Ponto meia a gente trabalha pegando lá atrás o nosso fio. E a gente vai fazer
as 10 carreiras fazendo ponto meia pelos dois lados, tanto no direito quanto no avesso. A única diferença é que ao invés de serem todos os pontos em meia, o último ponto em todas as carreiras nós vamos fazer em tricô, para conseguir passar ele sem fazer, né, no nosso desenho. Então, tô fazendo aqui ponto meia em todos os pontos dessa primeira carreira. E quando eu chegar aqui no último, eu vou fazer ele em tricô. E aí, aqui a gente já começa a marcar essa nossa carreira número 1. Meia, e aqui no último ponto eu vou passar meu fio pra frente e vou fazer em tricô. Na carreira de número 2, eu vou iniciar passando o primeiro ponto sem fazer. Todos os demais eu vou fazer em meia até o último, que eu vou fazer em tricô novamente. Então, tem que fazer ponto meia até o final. E aí, a gente vai fazer mais 8 carreiras assim, para fechar as nossas 10 carreiras. Na 11ª carreira, a gente vai iniciar o nosso ponto fantasia, que é uma repetição daí de 4 carreiras. Vou fazer só aqui o último ponto com vocês. Como eu tô trabalhando uma amostra, ó, cheguei aqui no último ponto, vou fazer em tricô. Tô trabalhando uma amostra, então eu vou fazer de conta que eu já fiz as minhas 10 carreiras aqui e eu já estou na minha 11ª, tá? A 11ª carreira, ela é feita da seguinte forma, tá? E assim a gente vai fazer sempre que a gente voltar ao início da repetição do nosso padrão. Nós vamos fazer aqui 3 pontos em meia. O primeiro eu passo sem fazer e faço 2 pontos em meia na sequência. 1, 2. Vou passar aqui colocar aqui o meu primeiro marcador, que é a minha separação dos 3 pontinhos de borda. E agora eu vou iniciar meu trabalho. Meu trabalho eu inicio com um ponto meia, que eu também considero como de borda, mas é pro trabalho, pro ponto fantasia. Vou fazer então um ponto meia, vou fazer uma laçada, a gente faz a laçada na agulha passando o fio assim. Vou passar próximo ponto sem fazer, só troquei ele, ó. Peguei ele do jeito que ele tá na agulha e passei para a agulha do outro lado. E agora os próximos 2 pontos eu vou fazer juntos em meia. Prestem atenção aqui numa coisa. Quem vê o ponto meia assim, ó, com essa alcinha, a primeira alcinha para frente do desenho, não precisa fazer nada além de pegar os 2 pontos dessa forma aqui, passar a agulha por dentro dos 2 pontos aqui pela frente, laço a agulha lá atrás e trago o fio e fiz 2 pontos em meia. E aí eu vou derrubar aquele ponto que eu passei sem fazer sobre eles. Fica assim, ó. Eles ficam acavaladinhos. Então, vou repetir, tá? Vamos lá. Prestem atenção. Ó, fiz a minha laçada, vou passar um ponto sem fazer do jeito que ele tá. E aí, se vocês veem o ponto de vocês dessa forma aqui, com a primeira laçadinha do ponto para frente na agulha, vocês vão simplesmente passar a agulha por aqui, por dentro dos 2 pontos, fazer a laçada lá atrás, trazer o ponto para frente. E aí, o ponto anterior vocês derrubam sobre ele. Se vocês fazem diferente e fazem como eu, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Se vocês fazem vendo a primeira perninha do ponto lá atrás na agulha, ó, a primeira perninha do ponto tá lá pro lado de trás e a segunda perninha do ponto tá aqui pelo lado da frente. Vocês vão passar da seguinte maneira, vão passar o ponto sem fazer também do jeito que tá,
E aí, vocês vão pegar com a agulha da mão direita, vocês vêm aqui por trás desse ponto, só passa ele de agulha também sem fazer nada. E o segundo faz a mesma coisa. Aí devolve os 2 pontos para a agulha e eles vão ficar torcidinhos. Agora a primeira perninha tá para frente e a segunda também. Nós viramos o ponto. Aí agora sim a gente vai fazer que nem todo mundo. Entra aqui da frente para trás, laça a agulha e traz para frente e aí devolve o ponto. Dessa forma aqui. Mais uma vez, que todo mundo aprenda. No nosso caso aqui, a gente vê o ponto dessa forma aqui, ó. A primeira perninha do ponto tá lá atrás. Tá vendo a diferença? A primeira perninha do ponto tá lá atrás. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui o primeiro ponto sem fazer. Passei aqui o primeiro ponto sem fazer. Vou passar o segundo, pegando a perninha que tava lá atrás e trazendo para essa agulha assim. O movimento é esse aqui, ó. Pego a perninha lá de trás, trago para a agulha. Pego a perninha lá de trás, trago para a agulha. Vou fazer isso nos 2 pontos. Devolvo eles para minha agulha da mão esquerda. E aí, agora sim, eu vou fazer os 2 pontos juntos em meia. E derrubo o que estava sem fazer sobre ele. Forma esse triângulo aqui, ó. 3 pontos viram 1. Aprendido isso, nós vamos fazer uma laçada, 3 pontos em meia, 2 e 3. E assim nós finalizamos uma sequência do nosso ponto. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Finalizamos uma sequência do nosso ponto. Vamos fazer a próxima. Então, vamos iniciar com uma laçada. Vou passar aqui um ponto sem fazer. Vou fazer 2 pontos juntos em meia, como eu ensinei para vocês, cuidando a perninha do fio. Se a perninha tá para frente, a gente pega eles normalmente. Se a primeira perninha tá para trás, tem que desvirar. Então, troca ele de agulha pegando de trás para frente, depois só devolve para a agulha. Vou derrubar o ponto que estava sem fazer sobre esse ponto, os 2 juntos que eu fiz. Vou fazer uma laçada, 3 pontos em meia, 2, 3. Finalizei a segunda repetição aqui do meu ponto. Vou iniciar a terceira aqui com vocês. Vou fazer uma laçada, porque eu ainda tenho muito ponto na agulha. Para finalizar a carreira, eu vou ter que ter 4 pontos na agulha. Fiz aqui a minha laçada. Vou fazer um ponto sem fazer. 2 juntos em meia. Derrubo sem fazer sobre ele. Uma laçada e agora 3 pontos em meia. 1, 2 e 3. Agora sim eu tenho apenas 4 pontos na agulha, eu posso finalizar a carreira. Como que eu finalizo? Vou fazer um ponto em meia, que é igual o que a gente fez sozinho aqui no começo, antes da laçada. Vou colocar aqui o meu marcador e vou fazer 3 pontos em meia. Sendo que o último eu faço em tricô só para ser meu ponto de borda. Vou virar aqui meu trabalho para minha 12ª carreira. Vou fazer o primeiro ponto sem fazer, o segundo e o terceiro em meia. Passo meu marcador, faço todos os pontos em tricô até o meu próximo marcador. Cuidado com as laçadas. Aqui na laçada a gente tem que pegar essa alcinha daqui primeiro. Vou fazer ponto tricô até o próximo marcador, na carreira de número 12. Cheguei aqui no marcador, vou fazer
1, 2 meias e o último em tricô. Viro o meu trabalho e vou para a carreira de número 13. Vou passar o primeiro ponto sem fazer, o segundo e o terceiro eu faço meia, passo o meu marcador e vou iniciar mais uma sequência do ponto. Como que eu vou fazer isso? Primeiro ponto em meia, como sempre. E aí agora nós vamos fazer 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Vou fazer uma laçada, um ponto sem fazer, passei ele para cá, como ele se apresenta, e agora a gente vai fazer 2 juntos em meia. Observem aqui que meu ponto está torcido, ó. Então, cuidem isso. Se o ponto de vocês está igual ao meu, com a primeira perninha do ponto meia lá atrás na agulha, a gente tem que virar, devolver os dois para a agulha, e aí sim pegar os 2 juntos em meia e derruba sem fazer sobre eles. Se para vocês o ponto está assim, com a primeira perna do ponto na agulha da frente, não precisa fazer nada. Passa o ponto sem fazer para a agulha da direita, pega os 2 pontos da agulha da esquerda e faz juntos em meia, derrubo sem fazer sobre eles. Uma laçada e a gente vai fazer aqui agora a repetição. 3 pontos meia, 2, 3, uma laçada, um ponto sem fazer em meia, 2 pontos juntos em meia, derrubo sem fazer sobre ele. Uma laçada, 3 pontos meia, uma laçada. E aí agora a gente vai terminar a carreira com um ponto sem fazer, pega 2 juntos em meia, derrubo sem fazer sobre eles e faz uma laçada. E agora o nosso último ponto, que é um ponto meia. Passo o marcador, vou fazer 2 pontos em meia e o último ponto em tricô. E essa foi a nossa terceira repetição do ponto, carreira de número 13. Viro o meu trabalho. Vou fazer aqui o primeiro ponto em meia passando, o segundo ponto em meio, o terceiro ponto em meia. Passo o marcador e entre os marcadores todos os pontos são em tricô. Quando eu chego aqui no meu marcador, eu sei que eu tenho que fazer, depois do marcador, 2 pontos em meia e o último ponto em tricô. E assim eu finalizei a primeira repetição do nosso ponto. Observem que vai formar o triângulo, ó. Formou um triângulo aqui. A segunda repetição do nosso ponto, a gente vai repetir o que fez na 11ª carreira. Então, passo ali os primeiros pontos em meia, troco meu marcador de lugar e inicio o meu trabalho fazendo um ponto meia e uma laçada. Aí eu vou passar esse ponto sem fazer, vou fazer 2 pontos juntos em meia, cuidando sempre o lado em que tá a perninha do fio, a gente precisa que ela esteja aqui pra frente. Faço 2 juntos em meia, derrubo aquele ponto sem fazer sobre eles, faço uma laçada. E aqui eu vou fazer 3 pontos meia. 1, 2, 3. Uma laçada e vou repetir de novo aquela sequência. Um ponto sem fazer, 2 juntos em meia, derrubo sem fazer sobre eles. Uma laçada, 3 pontos meia, 3. Uma laçada,
um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia, derrubo sem fazer sobre ele, uma laçada. E aí, aqui agora eu tenho 4 pontos antes do marcador. Eu vou fazer 1, 2, 3 pontos meia. Finalizei a sequência do ponto. Vou fazer o meu ponto de borda do ponto, passo o marcador e faço 2 pontos meia e um tricô. Como vocês vão ter mais pontos aqui entre os marcadores, vocês vão repetir essa sequência do ponto mais vezes. Então, não vai ser só isso aqui, né? Vocês vão ter ali 40 e poucos pontos, 36 no caso da frente, né? E 84 no caso das costas. Então, vocês vão ir repetindo isso que eu mostrei para vocês entre os marcadores, certo? Próxima carreira é em tricô. Lembrando que os primeiros pontos são em meia. Então, antes do marcador é sempre meia. Passa o marcador, é tricô até o próximo marcador. Por isso que a gente usa o marcador, para facilitar nessa carreira, tá? Chegando aqui no marcador, 2 pontos em meia e um em tricô. Viro o meu trabalho. E agora a gente vai fazer mais uma repetição do nosso ponto, que é a terceira carreira do ponto, né? Inicio aqui com 3 pontos em meia, passo o meu marcador. E agora é aquela carreira que a gente inicia fazendo um ponto meia, que é o nosso ponto de borda, e faz 3 pontos meia. 1, 2, 3. Uma laçada, passo o primeiro ponto sem fazer, faço 2 juntos em meia, derrubo sem fazer sobre ele. Uma laçada, 3 pontos em meia. 3. Uma laçada, e aí aqui a gente, quando terminou com esses 3 pontos em meia, a gente concluiu, né? A gente está iniciando, desculpa, a gente concluiu a primeira sequência do ponto aqui depois dessa laçada. Então, uma laçada, um ponto sem fazer, 1, 2, 2 juntos em meia, opa, e uma laçada, e o sem fazer derruba sobre eles, e uma laçada. Terminei aqui a segunda repetição. Vou fazer 1, 2, 3 pontos meia, uma laçada, um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia, derrubo sem fazer sobre eles e faz uma laçada para fechar a sequência do ponto. Um ponto meia, passo o marcador, 1, 2 pontos meia e o último tricô. Próxima carreira, lembrem-se, os 3 primeiros pontos são em meia, o primeiro a gente passa sem fazer, faz o segundo, faz o terceiro em meia, entre os marcadores, tudo em tricô. Vocês vão ter muito mais pontos do que eu, porque eu tenho pouco aqui, é uma amostra. Chegando aqui no marcador, passo o marcador, faz 1,
2 em tricô e o último, desculpa, 2,5 e o último em tricô. E agora a gente vai, né, iniciar mais uma sequência do ponto. Sei que agora ainda tá muito abstrato, tá difícil de ver, mas o nosso ponto vai formando esses desenhozinhos que são diamantes, né? Vamos chamar de diamantes. Eles formam esses losangos, ó. Um triângulo e um losango. Um triângulo e um losango. Como que eu sei as repetições do meu ponto, tá? Sempre que eu tenho aqui, ó, um triângulo, um losango, desculpa, e um triângulo, eu tenho uma repetição do ponto. Um losango e um triângulo. Isso é uma repetição do ponto. E não, nosso ponto ele é formado por 2 conjuntinhos. 1, 2, aqui eu tenho uma repetição. 1, 2, eu tenho outra repetição. 1, 2, outra repetição. E para formar isso, né, para fazer isso aqui, a gente faz 4 carreiras do ponto. Então, agora eu vou fazer mais uma mostrando para vocês as repetições, para que vocês entendam o que vocês vão ter que repetir depois. E aí, eu vou mostrar como que a gente faz a troca de cor. 1, 2, 3 pontos em meia, passo o marcador e eu vou iniciar a sequência do ponto. Então, eu vou fazer o primeiro ponto em meia, que eu não conto, ele é borda. E agora sim, inicio o ponto fantasia. Uma laçada, um ponto sem fazer em meia, 2 pontos juntos em meia. Passo ponto sem fazer sobre ele. Uma laçada. E agora, 3 pontos em meia. Aqui, nessa carreira, quando eu fecho os 3 pontos em meia, eu fechei, como vocês podem ver, a primeira repetição do meu ponto. Vou reiniciar. Então, faço uma laçada, um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia, derrubo sem fazer sobre ele. Uma laçada, 3 pontos em meia. E aqui podem ver que eu fiz a minha segunda repetição. Uma laçada, um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia, derrubo sem fazer sobre eles. Uma laçada, 3 pontos meia. 3. Fechei a minha terceira repetição. E aí aqui se vocês tiverem mais pontos na agulha que vocês vão ter, vocês precisam repetir a partir daquela primeira laçada. Uma laçada, um ponto sem fazer, 2 juntos em meia, passo ponto sem fazer sobre eles, uma laçada, 3 meias. Isso é a nossa repetição. Da laçada, da primeira laçada até os 3 pontos em meia. E assim a gente forma as nossas repetições do ponto. Terminei aqui com os 3 pontos em meia, vou fazer meu ponto meia, passo o marcador, faço 2 meias e o último em tricô. A próxima carreira e todas as carreiras do avesso vão ser iguais, por isso que esse ponto é legal. Na carreira do avesso é só repetição mesmo. E aí agora meia, meia e tricô. E a próxima carreira inicia, né, com daí a segunda carreira da frente de repetição do nosso ponto. A gente vai fazer aqui como a gente já acostumou. Faço meu marcador, vou fazer um ponto meia.
E agora eu vou iniciar a primeira repetição do ponto. 3 pontos meia, 2, 3, uma laçada, um sem fazer, 2 juntos em meia, derrubo sem fazer sobre ele, faço uma laçada. Primeira repetição do ponto está pronta. 3 pontos meia, 3, uma laçada, um sem fazer, 2 juntos em meia, derrubo sem fazer sobre ele, uma laçada. 3 pontos meia, uma laçada. Um ponto sem fazer, 2 juntos em meia, derrubo sem fazer sobre ele e uma laçada. E nessa carreira, as repetições são a partir dos 3 pontos meias. 3 pontos meias, uma laçada, um sem fazer, 2 juntos em meia, derrubo sem fazer sobre eles e uma laçada. E assim vai ficando o nosso ponto. Aí a gente faz a carreira em tricô, né? Faríamos agora a carreira em tricô. E aí na próxima carreira tem a troca de cor. A troca de cor é bem simples, vocês podem fazer como vocês quiserem, só que tem que ser feito pelo lado direito, tá? Então eu vou fazer aqui a carreira em tricô e volto com vocês para fazer a troca de cor e para passar a sequência do nosso ponto. Vou mostrar para vocês a forma que eu encontrei para fazer a troca de cor. Pelo lado avesso ainda, né? Na última repetição do nosso ponto do lado avesso. Cheguei aqui, passei meu marcador e eu vou fazer os 2 pontos em meia. E vou deixar esse ponto aqui que eu faria em tricô nessa agulha da esquerda, tá? Deixo aqui pausado o meu trabalho. Aí eu venho aqui com a nova cor, vou fazer, ó, segurei aqui esses 2 dedos, vou passar o fio por cima do meu dedo indicador e vou dar uma volta. Fiz um E, ó, é um Ezinho, tá? Aí aqui por dentro, eu puxo aquele fio que tá vindo do novelo e vou fazer um nozinho corrediço. Vou ajustar ele aqui na minha agulha. Já coloquei ele posicionado na minha agulha da mão direita, do ladinho aqui desse último ponto que eu fiz. Agora eu venho aqui com o meu fio que eu estava trabalhando, passo o fio para cá junto com ele e vou fazer o seguinte, ó. O certo é a gente cortar o fio rosa com uma folguinha. E aí, com o fio rosa e com a ponta que tá sobrando do fio branco, a gente vai fazer um nó. Dessa forma aqui. Aí, agora eu vou tirar o fiozinho branco da agulha. Esse ponto a gente não vai perder, mas a gente fica segurando ele, tá? Ó, ele tá aqui. E essa parte fica aqui. Aí ele tá lá atrás. Eu vou passar a agulha por dentro daquele meu último ponto que eu tenho que fazer. E aí eu vou pegar aqui, ó, fio branco com essa agulha e vou passar o rosa sobre ele. Dessa forma aqui. Porque daí o meu primeiro ponto já vai ficar branquinho. Aí aqui a gente ajusta, ó. Dessa forma assim. O nozinho fica aqui, depois a gente vai esconder o fio. E aí agora é só repetir a sequência do ponto, fazendo, né, o desenho do nosso ponto fantasia. Eu vou mostrar para vocês as repetições de troca de cor que eu fiz, se vocês quiserem fazer igual a mim.
Então, aqui eu iniciei com 10 carreiras de ponto meia pelos dois lados. Na carreira de número 11, eu fiz a primeira carreira do ponto fantasia e fiz 3 repetições. Então, na carreira de número 23, eu iniciei com o branco. Daí, eu fiz 2 repetições do branco. E na carreira de número 31, eu iniciei com o rosa. Fiz 3 repetições do rosa, que forma os 3 losangos cheios, né? Aí, na carreira de número 43, eu iniciei esse branco aqui. Aí, fiz 2 repetições. Na carreira 51, o outro rosa. Na 63, o branco. Na 71, o rosa. Na 83, o branco. Na 91, o rosa. Na 103, o branco, né? 103. E aí, na 111, o rosa. E eu arrematei na carreira de número 122. E ficou esse efeito aqui na minha peça. Vocês podem fazer como vocês quiserem, fica livre. No próximo vídeo, eu vou voltar com vocês para a gente fazer a costura dessa peça e os arremates. Então, se vocês não estão inscritos no canal, não se esqueçam de se inscrever, porque daí vocês recebem as notificações para assistir a próxima aula. É isso aí e até a próxima! Agora eu vou mostrar para vocês onde eu fiz as trocas de cores, só para vocês conseguirem reproduzir se vocês quiserem, porque é livre, cada um pode fazer com as cores que quiser, seguindo os padrões que quiser, não tem problema nenhum, tá? Inclusive o fio pode ser alterado. Eu fiz aqui uma barrinha com 10 carreiras de ponto e meia, tanto no direito quanto no avesso, e aí na carreira de número 11 eu iniciei o ponto fantasia, na cor rosa, tá? Aí eu fiz ponto fantasia na cor rosa até a carreira de número, rosa escuro, tá? Até a carreira de número 22. Na 23, eu iniciei o ponto na cor off-white. Aí eu fiz da 23 até a 30 na cor no off-white e na 31 eu iniciei o rosa claro. Aí eu fiz da 31 até a 42 no rosa claro. Na 43 eu iniciei o branco. Eu fiz da 43 até a 50 no branco. Na 51, eu iniciei o rosa escuro. Aí, eu fiz da 51 até a 62. Na 63, eu iniciei com off-white de novo. Aí, eu fiz da 63 até a 70. E na 71, eu iniciei o rosa claro. Fiz da 71 até a 82. E na 83, eu iniciei o off-white. Fiz da 83 até a 90, na 91 eu iniciei com rosa escuro. Da 91 até a 102 eu fiz no rosa escuro e na 103 eu iniciei o branco. Aí eu fiz com o branco até a 110, na 111 eu iniciei com o rosa claro, fiz até a carreira de número 121, seguindo o padrão do ponto, e na carreira de número 122 eu arrematei pelo lado do avesso mesmo o meu trabalho. Fiz 2 peças menores para frente, como eu falei para vocês, e uma peça para as costas. O tamanho são vocês que vão determinar, lembrando sempre de colocar número múltiplo de 6, mais 2 pontinhos, um para cá e um para cá. E aí, vocês vão ajustar conforme o tamanho que vocês querem para a peça de vocês, tá? Não precisa ser a mesma quantidade que eu. Façam primeiro as costas, depois façam cada lado da frente, lembrando de diminuir para cada lado da frente 6 pontos com relação às costas. Então, se nas minhas costas eu tinha colocado 92 pontos, para cada lado da frente eu coloquei 44, para dar certo tamanho, senão a frente vai ficar maior do que as costas do trabalho de vocês. Certo, pessoal? Próximo passo é mostrar para vocês como que a gente faz a costura. E aí, a gente vai finalizar a nossa peça. Para fazer a costura, eu vou posicionar aqui a minha parte das costas com o lado avesso da peça virado para mim. E vou pegar as minhas 2 frentes e vou posicionar sobre elas
de modo que o lado direito daí da frente fique pra cima, tá? Dessa forma aqui. Primeiro passo, a gente vai fechar aqui a parte de cima do nosso ombro. E aí, depois, a gente fecha a nossa lateral, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, né? Eu tenho já uma sobra de fio que eu deixei especialmente para isso. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria, mas quem sabe fazer costura apenas com agulha de crochê pode fazer também, não tem problema. Passo a minha agulha aqui o fio na minha agulha. Essa parte é sempre a mais chatinha. Pronto. Como eu tinha deixado o fio comprido, eu vou fazer a costura dessa parte aqui com o rosa mesmo, tá? Vou vir aqui, ó, meu fio tá saindo dessa frente. Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, do lado do avesso. E vou passar meu fio pra lá. Assim. E aí, agora eu venho aqui, no lado da minha frente, e vou pegar aqui uma perninha desse ponto, né? A última perninha desse ponto e a primeira perninha do meu ponto seguinte. Vou passar meu fio sobre ela. E lá no avesso a mesma coisa, ó. A última perninha do segundo ponto e a primeira perninha do ponto seguinte. E passo o fio. Volto pra cá. E aí, aqui a gente vai repetindo. Pega uma perninha de um ponto de um lado e a do ponto seguinte. A gente não pega o ponto inteiro, a gente vai costurando pelas metades, tá? Opa, puxei aqui o fio ao contrário. Assim. E vamos indo. E nós vamos costurar todos os nossos pontos, unindo o ombro da nossa peça, tá? Eu volto com vocês quando eu já tiver costurado para mostrar para vocês o resultado. Depois de fazermos essa costura aqui em cima, a nossa peça fica assim, ó, unida apenas pelo ombro, tá? E a lateral aqui tá aberta. E aí, a gente vai fazer o fechamento da lateral. Sugiro para vocês que vocês experimentem a peça, né? Para verificar qual que é o melhor tamanho de cava para ficar com o formato que vocês desejam. Aqui no meu caso, eu deixei 25 centímetros de cava. Então, eu fiz a costura, né? Unindo rosa escuro, branco, rosa claro, branco, rosa escuro, branco. E parei no início da segunda repetição do rosa claro. Mas isso fica a critério de cada um. Como que a gente vai fazer essa costura? É muito simples, tá? Vocês podem fazer com fio de qualquer cor se vocês fizerem como eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui com o fio rosa claro. Então, a gente vem aqui pelo lado direito da peça. Vou abrir ela e vou ver aqui o lado avesso. Aí, aqui no lado avesso, eu entro no ponto mais pertinho da minha borda. Puxo o meu fio. E deixo uma sobrinha. E aí, aqui eu vou dar um nó. Vou fazer um nó duplo. E agora, eu vou sair aqui bem nesse pontinho, ó, da lateral.
dessa forma. E o meu fiozinho vai ficar lá pro lado avesso, depois a gente esconde. Aí eu vim aqui, né, peguei a pontinha do lado das minhas costas, meu trabalho tá assim. Venho aqui no lado das costas, aqui tem outro fio, ó, que é onde a gente iniciou o trabalho. A gente desconsidera ele nesse momento. Eu vou passar esse fio rosa pro lado de cá. E puxo, dessa forma. Aí agora, a gente vai entrar aqui no espaço entre o ponto de borda e o primeiro pontinho dessa carreira. Bem aqui, ó. Tem aqui a lateral, né, o meu ponto de borda e o primeiro ponto. Eu entro entre eles. E puxo. E aqui desse lado a mesma coisa, ó. Eu tenho meu ponto de borda e o primeiro ponto. Eu entro aqui. No próximo ponto do outro lado, entro lá e puxo. Volto pra cá e puxo. E a gente vai fazendo isso, costurando, passando a agulha de um lado pro outro, sempre entre o ponto de borda, que foi um daqueles 3 pontos que a gente fez em meia, e o seguinte, dos 2 lados da nossa peça. Então, é uma costura que se faz dessa forma, tá? Costurando dessa forma, o fio rosa não aparece, ó. A cicatriz vai ficar pra dentro. Essa é a costura invisível no tricô, tá? É a melhor forma que tem de costurar, pegando no ponto, porque daí o nosso fio não aparece. E vocês têm que cuidar para pegar as carreiras certinhas, para não dar desencontro na nossa troca de cores, porque a gente fez a troca regular, né? Seguindo um padrão. Se vocês não estiverem seguindo o padrão, aí não tem problema, porque daí as listras podem se desencontrar. Mas nesse caso aqui, como a gente tem listra certinha, a gente precisa seguir o padrãozinho. Eu vou seguir aqui só para mostrar para vocês no branco como que fica, para que vocês vejam que realmente não aparece. Aí depois que a gente faz essa costura dos 2 lados da nossa peça, a gente vai cortar os fios e fazer os acabamentos. A gente, né, já vai encerrar daí a nossa peça. Ó, cheguei aqui, daí a gente começou sempre pelo lado de trás, né? Aqui eu vou pegar nesse ponto e aqui para fechar nesse ponto. Então, a nossa costura está dando bem certinho. Esse fiozinho vai lá para trás. Ó, reparem que tá ficando perfeito. Aí, aqui a gente segue, né, na parte branca, fazendo a costura bem certinho, não aparece o fio, só prestem atenção. Ó, já cheguei no branco com o rosa, do lado de cá também no branco com o rosa. E ó, perfeito, pelo avesso fica assim. Aí a gente vai seguir, né, até mais ou menos aqui, na lateral, fechando tudo isso, para que a nossa costura fique dessa forma aqui, ó. E pelo avesso ela fica assim. Aí o próximo passo é fazer os arremates desses fiozinhos aqui das nossas trocas de cor. Eu já fiz os arremates. Deixa eu ver, foi aqui por dentro, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui nessa parte, como que a gente faz. Aí aqui ou vocês vêm com agulha de tapeçaria ou com uma agulha de crochê pelo lado do avesso. E a gente vai conduzir o nosso fio. Então, aqui eu entrei no rosa. Eu vou puxar aqui o meu cabinho do rosa. Puxo mais uma vez, mais pro meio do meu trabalho, né? E agora aqui eu vou abrir o meu fio. Dessa forma aqui. Aí eu vou puxar aqui
baixo desse aqui. Uma perninha dessas que eu abri. Vou fazer o meu nó. E o meu nó. E agora eu corto. Com o branco eu venho aqui pra baixo. O fio do meu branco tá menor, então eu já vou abrir. Vou passar aqui sozinho. Vou fazer o nó duplo. E vou cortar. E a gente faz isso pelo avesso. O arremate não fica perceptível. E o nosso trabalho vai estar finalizado. Eu vou concluir aqui e aí eu volto para me despedir de vocês. Então, pessoal, esse foi o nosso kimono. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou apaixonada pela peça e louca para sair utilizando ela por aí. Eu vou deixar aqui no final do vídeo uma foto dela no corpo, para que vocês consigam ver como que ela ficou. Sei que vocês vão me pedir. E se vocês fizerem, postem foto nas redes sociais e me marquem utilizando as hashtags que estão aqui na tela, porque eu adoro ver o trabalho de vocês. É isso aí e até mais!